Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 4. Hoje estamos na terceira aula e o tema de hoje é do mediúnico, do curso mediúnico. E nós vamos entender um pouquinho o capítulo 10 do livro que nós estudamos de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, e o tema é Mecanismos da Comunicação. Já de antemão, eu quero agradecer a presença de todos, pedir para vocês divulgarem o nosso curso, compartilhar os vídeos, ajudar outras pessoas a terem esse entendimento e quem puder curtir também aí no YouTube, para essa ferramenta liberar mais acessos para nós, e convidar a vocês para a gente fazer a nossa prece. Estejam vocês onde estiverem, acalmem-se, quem estiver dirigindo, não vai fechar o olho, né? Mas quem estiver em casa, se concentra, respira fundo nesse momento, pensa na seara de Jesus, pensa nos trabalhadores, na equipe espiritual, pense em Jesus e agradece. Agradece por estarmos aqui, por ter a seara de Jesus na nossa vida, o conhecimento espírita, essa doutrina que nos liberta, nos ilumina. Por estarmos aqui desta forma, online, cada um no seu cantinho, mas ligados pela sintonia do amor e da vontade de aprender. Que onde nós estivermos, essa energia maravilhosa nos envolva, nos ajude a melhorar a sintonia, a ter afinidade e aprender mais. E que aqueles que estiverem ligados a nós pelo pensamento, recebam de nós também toda essa luz que provém do Mestre Jesus. Assim seja. Então, como eu falei, dando sequência ao nosso estudo de hoje, nós colocamos aqui algumas perguntas que são as norteadoras desse estudo. Como se dá uma comunicação mediúnica? Por que uns veem espíritos e outros não? Já pensaram nisso? Por que há quem escute os espíritos desencarnados e outros nada ouvem? É pelos olhos que se vê os espíritos desencarnados? Todo médium vê e ouve os espíritos? Então, no decorrer da nossa conversa hoje, nós vamos tentar responder a essas perguntinhas, essas arguições, esses questionamentos. O livro que nós estamos estudando hoje faz parte de uma coletânea de livros que André Luiz, esse nosso espírito já conhecido, estando no mundo espiritual, visitou locais, ele estudou, observou algumas atividades em casas espíritas. E o que aconteceu? André Luiz redigiu essas observações. Redigindo essas observações, criaram-se livros. E esses livros foram estudados em algumas casas espíritas físicas. É o caso do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Um grupo de uma casa espírita séria, responsável, dedicada, se reuniu e fez o estudo de alguns capítulos do livro nos domínios da mediunidade, que é da coletânea A Vida no Mundo Espiritual, nas observações de André Luiz e que ele compilou e registrou e trouxe para nós através da psicografia de Chico Xavier. Sendo assim, o item de hoje, que nós vamos refletir, está contribuindo com o estudo nos domínios da mediunidade, onde Martins Peralva traz apontamentos científicos e observações ligadas à doutrina através das observações de André Luiz. Iniciando o livro Estudando a Mediunidade, tem as palavras do autor, que Emmanuel trouxe. Logo que o livro foi organizadinho, ele já
né? Trouxe o prefácio para a gente. E ele trouxe no dia 21 de outubro de 56, olha que interessante, em Pedro Leopoldo, numa reunião com o Chico Xavier. Assim também a mediunidade, ele vai falar, né? Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, que nunca acaba, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Então, Emmanuel vem trazer essa introdução para a gente. Eu estou sendo breve porque tem muita coisa para a gente falar. Vão nos ajudar a entender que a mediunidade é um fenômeno orgânico. Todos nós temos acesso aos espíritos, seja pela intuição, seja por uma aproximação, ou aqueles que são mais ostensivos pela comunicação. Todos nós temos essa aptidão mediúnica. Entretanto, ela precisa ser educada, ela precisa ser direcionada, ter um objetivo para ela, e através desses estudos que nós fazemos, esses irmãos maravilhosos que antecederam a nossa vinda aqui na Terra, nos trazem um alerta. É preciso entender a mediunidade, é importante estudá-la. Então, Emmanuel vem e traz para a gente essa orientação. Então, as considerações nesse livro têm simplicidade, elas giram em torno do magnífico livro Nos Domínios da Mediunidade. E todas elas são situações que acontecem nos trabalhos, nos núcleos espíritas. No capítulo que nós vamos abordar hoje, Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o nosso irmão André Luiz, Aulus e Hilário. Tá? São 3 estudiosos, 3 observadores de um trabalho numa casa espírita que eles frequentaram para um estudo. Então a gente vai entender melhor no decorrer daqui da aula. Bom, a série André Luiz é composta por 16 livros. Hoje nós estamos no 9º, Nos Domínios da Mediunidade, e o Martins Peralva com as suas observações do estudo que foi feito numa casa espírita no mundo físico, tá? Para que a gente entenda um pouquinho mais da história que envolve hoje o entendimento da nossa aula, eu sugiro que vocês também acessem, assim que puderem, a aula 32ª do módulo 3, que a Cecília trouxe para a gente com tanto carinho e elucidou muita coisa importante do papel de um dirigente de uma casa espírita. E ela focou nas observações de André Luiz a respeito do nosso querido dirigente Raul Silva. E nós vamos continuar falando dele hoje. Então, acessem no nosso Google Sala de Aula, na nossa sala de aula virtual, nós temos essa aula e os apontamentos e material complementar também dessa aula. Mas temos aqui no YouTube também. Quem quiser, depois terminando aqui, acessa no YouTube. Então, continuando. Vamos ver aqui. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E nós vamos entender hoje o que significa isso, tá? Bom, André Luiz, nesse compilado de sequência de observações, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai, com Aulus e Hilário, observar o trabalho de uma casa espírita. Então, hoje, nós estamos nessa sessão de uma casa espírita. O grupo mediúnico, os trabalhadores do grupo mediúnico estão em volta de uma mesa. Eles chegam para observar, então eles chegam antecipadamente, momentos antes de iniciar a abertura dos portões para os trabalhadores, eles já estão lá se organizando e deixando tudo preparado. O que eles vão observar? Eles vão observar a intuição, o pensamento projetado do mentor da casa auxiliando o dirigente físico, que é o Raul Silva. Então, esse irmão Clementino que nós estamos vendo aqui na imagem,
Ele é o mentor da casa, o mentor espiritual. Ao lado está o Raul Silva, que é o dirigente físico, o espírito encarnado que comanda os trabalhos. Ele é o piloto dessa nave, né? O capitão dessa embarcação. Ele que vai direcionar os encarnados no trabalho. Então, que interessante, André Luiz vai chegar, observar, ele vai atentamente, né, observar cada trabalhador no seu posicionamento, sentado à mesa, e ele vai também observar a aproximação do mentor junto ao dirigente, e nós vamos ver os bastidores, né, desse ocorrido, desse fato, desse momento e o ensinamento que isso traz para a gente. Então, olha só, antes de ter a aproximação do mentor junto ao dirigente, André Luiz vai colocar aquele óculos, o psicoscópio, tá? Esse óculos, esse psicoscópio, ele existia, a gente não sabe se existe hoje, se era só naquela época, se hoje já está mais moderno. Penso eu particularmente que a tecnologia, né, evolui, eles já devem ter outros instrumentos de auscultação, de observação, né, do espírito e do que está adentro do corpo físico, que o corpo físico esconde. Então, ele vai colocar o psicoscópio, porque ele não tem a capacidade ainda, o domínio da observação que os espíritos mais evoluídos já têm de toda a corrente vibratória, de todo o mecanismo que acontece no nosso perispírito, através do pensamento, do nosso modo de ser, e que gera toda essa energia no nosso corpo e produz muitos fenômenos. Então ele põe o óculos, André Luiz, o nosso irmão trabalhador do mundo espiritual, que escreveu esses 16 livros, ele vai observar essa cena que depois ele vai transformar em livro. Ele põe o psicoscópio e começa a observar atentamente os corpos que lá se encontram, dos encarnados e desencarnados. Então ele vai observar a princípio os encarnados. O que ele faz? Ele observa que ao redor da mesa estão aqueles médiuns que vão ter um trabalho mais ostensivo. Então ele se aproxima e começa a observar. Não deu início ainda aos trabalhos, não fizeram a prece, então ele nota que cada trabalhador, de acordo com o seu dia, com o que ocorreu, né, ao longo da manhã, da sua noite, até ele chegar lá para os trabalhos, que essa sessão está ocorrendo à noite, ele observa tonalidades diferentes. Cada médium tem uma tonalidade, cada médium tem uma vibração, cada médium produz um cheiro específico, de acordo com a sua vivência no dia a dia, o seu comportamento, as situações que ele passou naquele dia, ele está projetando e esse André Luiz observa pelo psicoscópio. Então ele não vê nada entre os trabalhadores que aborreça os trabalhos, que dificulte os trabalhos, mas ele vê tonalidades diferentes, pensamentos diferentes, vibrações diferentes. E o que acontece? Ele sabe que o mentor, que ele foi orientado, vai se aproximar do dirigente, porque o dirigente físico vai fazer uma prece. Qual a finalidade dessa prece? A finalidade dessa prece, que a gente chama de abertura dos trabalhos, preparação dos trabalhos, é tentar fazer com que os representantes da mesa, os trabalhadores da casa, procurem ao máximo entrarem na mesma faixa de sintonia, vibrar na mesma onda, ter o mesmo objetivo, um foco para o trabalho. Então, nós aqui na nossa Seara de Jesus, nós fazemos essa preparação de ambiente. Os trabalhadores que estão nos assistindo agora estão lembrando. Nós temos 30 minutos de preparação, fazemos a nossa prece
e depois uma leitura edificante com comentários para fazer com que a gente também se sintonize com o estudo da casa. Então, aqui ele vai iniciar com a prece. O dirigente físico, ele percebe a aproximação do mentor. Isso é porque ele já tem uma afinidade com esse mentor, ele já reconhece, são anos juntos, então ele sente que a aproximação vai acontecer e ele dá condições pela sua vontade, ele permite essa aproximação, porque ele sabe que o mentor vai trazer algum apontamento ou vai direcionar totalmente a prece, o que ele vai falar, de acordo com a necessidade do grupo. Olha que interessante. Outra informação maravilhosa também. Olha, só nesse início a gente já tem tanta coisa maravilhosa para aprender. Quando o mentor se aproxima de Raul Silva, olha que maravilha, ele tem essa tonalidade superior, ele já é um espírito mais elevado. Diferentemente de Raul Silva, que está encarnado, e a gente sabe que o corpo físico também limita muito, né, as nossas percepções e etc. Ele vai fazer o quê? Ele sabe que Raul Silva é um trabalhador abnegado, que ele tem a sua própria luz, a sua própria iluminação, porque ele faz um trabalho digno. Ele foi convidado por Jesus para fazer esse trabalho, tem esse mandato mediúnico de ser responsável por outros médiuns nessa tarefa de melhoramento e de assistência àqueles que batem a porta da casa. Ele sabe que ele tem propósito e ele percebe, o mentor percebe pelas irradiações do pensamento da luz e dos centros de forças pela coloração que Raul Silva emite, que ele pode fazer essa aproximação. Entretanto, ele tem uma luz muito superior. Então, é nesse momento que ele vai fazer a compensação energética e fluídica. O mentor, ele vai graduar a sua vibração, diminuir esse potencial, essa luz, essa grandiosidade da frequência, ele vai diminuir um pouquinho para conseguir se afinizar, sintonizar com Raul Silva, afinizando os dois, compensar as vibrações para poder fazer a comunicação. Então, nós muitas vezes vemos psicofonia no final dos nossos trabalhos, não é? Quem fica depois da assistência do passe, quem fica depois do tratamento espiritual e vê uma psicofonia, não imagina que por detrás desse trabalho há uma combinação energética, há toda uma intencionalidade, um projeto, uma afinidade e um trabalho que dá trabalho para os espíritos, para que isso aconteça. Então, o dirigente não pode chamar qualquer pessoa. Ah, você vem, você vem, você. Não, nem trabalhador ele pode chamar, a não ser que ele seja orientado pela espiritualidade que já conseguiu fazer essa calibragem, tá? Vibracional. Então, a gente chama de vibrações compensadas. Vão compensar, vão equilibrar para poder fazer trazer uma mensagem mais pura possível. Os espíritos dispõem de recursos para reduzir ou elevar o tom vibratório da seguinte forma. Isso está no livro, né, da observação de Martins Peralva, nos mecanismos da comunicação, que é o capítulo 10. Para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de material sutil colhida no próprio ambiente. Olha que interessante. E B, para elevar o tom vibratório do médium, o espírito encontrará na própria concentração ou transe daquele os meios de ativar as vibrações. Então, dois apontamentos riquíssimos que nós não podemos perder de vista agora. Isso é ensinamento para nós, trabalhadores. Olha que interessante. Então,
Ele vai reduzir, o mentor vai reduzir o seu padrão vibratório buscando nos elementos, né, na matéria sutil do ambiente. Então, há ambientes desfavoráveis para um mentor? Há. Um espírito elevado, há ambientes que um ambiente que ele não possa colher material? É um ambiente onde há pensamentos negativos, pensamentos desconexos. Mas se ele é um mentor, ele não vai se contaminar. As pessoas podem pensar sobre isso. Ele é um mentor, ele já domina, sim. Mas se ele precisa colher material do ambiente, de que ambiente ele vai colher? Do ambiente malsão ou do ambiente salutar? Então, há necessidade de nós entendermos a nossa função no trabalho. Eu não posso chegar alcoolizado para trabalhar, depois de ter ingerido alimentos que estão me causando mal. Nós não imaginamos o trabalho que nós damos para a espiritualidade conseguir ter um equilíbrio energético de tantas pessoas diferentes. É por isso que nós pedimos, no dia principalmente da preparação dos trabalhos, no dia principalmente que eu vou me doar, que eu me conecte com muita grandiosidade a detrimento dessa responsabilidade que eu tenho e entender que o estado que eu chegar, vai modificar o padrão vibratório daquele ambiente. Então, observar atentamente que pensamentos que eu estou tendo, que palavras que eu estou utilizando para me comunicar, quais são os meus anseios, os meus desejos, tudo isso é responsabilidade do médium trabalhador. E como que o médium ele se conecta com espíritos elevados? Olha o que está falando aqui. Com essa vontade, entrando em transe, ele se conectando pelo pensamento, a vontade, a respiração, a sua forma, né, de se portar diante de tantas pessoas, mostrando o seu desejo, o seu valor naquele momento. Então, tudo isso é um compilado de fatores que ajudam e fazem com que o trabalho aconteça. Por vezes, é muito mais difícil, mas acontece de ter um descontrole de alguns trabalhadores ou de alguns assistidos no ambiente, e nós temos que fazer o quê? Fortificar o pensamento, entrar em sintonia para que a gente volte ao equilíbrio. Então, por isso que quando há aqueles trabalhadores que gritam, que fazem um trabalho sem educação mediúnica, que se sobrepõe aquela paz, aquela harmonia, ele pode desequilibrar os demais. Olha a nossa responsabilidade. Por isso que a gente fala educação mediúnica. Na educação mediúnica eu vou saber me portar para eu também não desequilibrar o meu colega, não constranger o meu colega, que está dando também passividade, que está socorrendo um espírito doente. A minha postura, a minha forma de acolher o espírito, de me apresentar nos trabalhos, mostra como é a minha educação mediúnica, que é muito importante nós termos. Então, nós vemos que a luz que está emitindo o nosso irmão Clementino, ela sai aqui, né, do centro de força, esse frontal aqui, ó, tá? Ela emite essa luz grandiosa pela vontade. E nós sabemos que tem a glândula, né, a epífise, que ela é responsável por essa comunicação. Então, também temos aulas que a gente pode estar acessando para estudar um pouquinho mais a respeito desse tema. Vemos também que no gástrico, olha aqui, nessa região gástrica do nosso mentor, há essa grande luz, essa tonalidade maior, e tem um motivo. E vamos ver que sintonizou com o Raul Silva,
que os dois estão com os centros de forças iguais em luminosidade. É algo também para se observar nesse desenho. Então, olha só. Aqui, nesta cena que eu quero mostrar para vocês, digamos que seja uma trabalhadora. Pode ser uma assistida? Pode. Pode ser uma trabalhadora? Também pode. Veja o que acontece aqui. A tonalidade dela não coincide, não se aproxima e não tem sintonia com esse irmão trabalhador. Ele está tentando, através do seu pensamento e vontade, emanar a sua luz, a sua vibração para ela. Mas nós observamos que as tonalidades dos seus centros de força estão em desarmonia. Por quê? Porque cada centro de força, ele produz uma cor, uma coloração. Essa daqui, dessa nossa irmã, ela está acinzentada, todas estão na mesma cor. Pela expressão facial, a gente já consegue observar também que algo não está bom para ela. E a luz que ela emite, essa irradiação em torno do seu corpo, em grande proporção que a gente observa, também demonstra que ela não conseguiu sintonizar com o irmão trabalhador. Então não estão em sintonia, as vibrações não estão em equilíbrio, estão descompensadas, tá? Outra coisa, esse irmão desencarnado não necessariamente é o mentor, pode ser um irmão trabalhador que vai se aproximar para tentar organizar a nossa irmã e ajudá-la a colaborar nos trabalhos. Às vezes é possível e nós vamos entender já já quando isso é possível, quando ele vai fazer a prece, nós já vamos explicar aqui o que vai acontecer, tá? Porque ele vai fazer a prece e tudo vai ser diferente. Nós vamos ver que legal como eles conseguem fazer essa sintonia maravilhosa. Então, novamente, o irmão Clementino tem vontade de auxiliar o dirigente da casa. E o dirigente da casa tem vontade de ser auxiliado e de transmitir elevação, ajudar, equilibrar e instruir o grupo do qual ele é responsável. Então é necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes. Olha que interessante. E o teor, né, dessas circunvoluções que eles falam seja idêntico. E isso dá muito trabalho. É importante que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Não basta eu querer, tá, vem mentor, pode falar. Não é assim. Vem irmão, se aproxima, já estou pronto. Não é assim. Não basta só palavras. As palavras não expressam verdadeiramente o que eu estou sentindo. Eu preciso sentir vontade de ajudar. Eu preciso sentir vontade de ter um irmão abnegado próximo a mim para eu deixá-lo falar por mim. Então isso é o que a gente estuda no curso, essa educação mediúnica, é o que nós estamos fazendo agora. Bom, então ele irradiou o pensamento, olha que interessante. E esse mentor, ele sabe como proceder, ele já faz isso já há muito tempo, ele já sabe como que faz para se aproximar do dirigente da casa e conseguir falar. Só que André Luiz, ele está observando com o Hilário e Aulos, então eles estão vendo as etapas para nos apresentar aqui. Então aqui nós já vimos, sai a vontade pelo pensamento e essa vontade pelo pensamento se chega ao dirigente. Aqui a gente vê que esse mecanismo da comunicação, esses mecanismos das comunicações espíritas,
É um mecanismo básico, gente. Ele se desdobra em nuances infinitas que nós, falando dessa forma simples, não conseguimos imaginar o que se processa por detrás das cortinas e faz com que todos os fenômenos mediúnicos aconteçam. Não é só eu pegar a caneta e a mão começar a escrever. Não, por detrás disso há um trabalho infinito de organização, de alocação, de graduação vibratória que a gente nem consegue imaginar. E além de tudo, tem que ter essa sintonia entre ambos e tem que ter o receptor a capacidade de realizar isso. Se ele não é um médium ostensivo ou não é um médium que tem essa aptidão, é muito difícil acontecer. E daí vem o quê? Os mistificadores, aquelas pessoas que fingem trazer mensagens, que fingem dar passividade, que fingem trazer uma comunicação. E existem em grande número no mundo. Por isso é que nós precisamos estudar para saber, observar e reconhecer os falsos, né? Os falsos profetas, os falsos médiuns, tá? Então, e também depende do tipo de mediunidade, não é? Se eu não dou passividade fônica, se eu não tenho essa aptidão, não adianta o mentor se aproximar, que eu não vou conseguir. Eu posso ser intuída pelo pensamento e eu reproduzir o pensamento que está vindo a mim. Mas eu ser porta-voz das palavras correntes ali daquele mentor, se eu não tenho essa aptidão, isso não vai acontecer, tá? Então também precisa desse estado psíquico dos agentes ativo e passivo terem valores espirituais. Nesse caso, nos trabalhos, um trabalho ético, um trabalho digno, que assiste muitas pessoas, socorre muitos espíritos desencarnados, eles têm propósito, eles têm valores espirituais. Não é qualquer médium, qualquer espírito que se aproximou nesse momento. Não, eles têm luminosidade, aquisição adquirida por merecimento, muito trabalho, muita devoção, muita transformação moral. Então, o que vai acontecer? Aqui, o dirigente espiritual vai colocar a destra, a mão direita, né? Se aproximando do centro aqui, do frontal do Raul Silva. Olha que legal. Ele não está dentro do trabalhador. Ele está ao lado, ele está atrás. Nesse caso, ele está próximo, mas ele poderia estar distante. Não mudaria, porque ele está irradiando o seu pensamento, essas ondas, elas se aproximam, mas elas se ligam pela sintonia. E o que nós vamos observar? Que o dirigente, ele vai receber essas primeiras ondas do pensamento nos polos do organismo físico. Lembrando que, um parêntese, né? O nosso corpo, esse corpo que a gente tem aqui, ele foi construído recolhendo o material do globo. Olha que interessante, né? E a vontade do mentor nesse processo, para fazer desse trabalho, diminuir um pouquinho a sua luminosidade, foi colhida do ambiente. Então, mais uma vez, ambiente propício para esse fenômeno. Então, quando acontece isso, ele coloca a destra na fronte do trabalhador, emite a vontade, o desejo, o trabalhador, dirigente da casa, sente uma roçadura no seu corpo, um arrepio muito gostoso, aquele acolhimento que a gente sente quando é um espírito bondoso, é aquela sensação agradável, maravilhosa. Nossa, que gostoso, que bom estar aqui. E ele vai arrepiar, ele vai sentir arrepios, né? Cutucõezinhos, que a gente pode dizer, um roçar nos pelos muito agradável. Porque ele passa isso, ele passa sensação agradável, sensação boa. Diferentemente
quando às vezes nós vamos dar passividade para socorrer um irmão e esse irmão está muito doente ou se aproxima de nós para tentar nos desequilibrar, um espírito muito difícil. A gente fica irritado, sente um incômodo, né? Muitas vezes há pessoas que relatam que sentem o pescoço ficar endurecido. Por quê? É a reação dessa aproximação. E depois cabe a nós nos desligarmos ou permanecermos em sintonia com esses espíritos. Então, quanto mais evangelizado o dirigente, maior receptividade oferecerá aos instrutores, deles exigindo menor sacrifício. Então, aqui ele se reportou ao dirigente, mas isso é a todos os médiuns. Todos os médiuns. Bom, feita a sintonia, o mentor começa a falar. O mentor começa a falar e ele vai fazer a prece de abertura que vai equilibrar o ambiente, ajudar os médiuns a entrarem na mesma faixa de sintonia. Olha essa luminosidade que vem do alto. Ele buscou Jesus, ele pediu permissão a Jesus para poder fazer essa comunicação, para poder trazer essa mensagem maravilhosa. Olha que coisa linda! Ele não contém a sua luz, ela começa a ter uma tonalidade incrível e tudo isso é transmitido para o nosso dirigente. Olha como ele está feliz, ele está sentindo e ele começa blá 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 blá, ele começa a falar a prece, todo envolvido, acolhendo com carinho a prece do nosso mentor, que é linda, maravilhosa, tá? Então esse aqui é o momento que ele vai fazer a prece no início dos trabalhos. Olha que maravilha. Então, um pensava, o outro repetia, ou seja, é um fenômeno de assimilação de correntes mentais, rico para o nosso entendimento, tá? E ele é apenas o aparelho receptor. Ele vai receber a informação do mundo espiritual. Que lindo, divino! Bom, olha o que acontece, pessoal, olha o que acontece aqui com os trabalhadores. Aqui não estão todos, tá? Representei somente 2. Não consegui colocar todo mundo na mesa. Eu fiz 2 trabalhadores receptivos, ouvindo a prece do irmão Raul Silva, que está sendo o porta-voz do Clementino, que é o dirigente da casa espiritual. E nós vemos os trabalhadores espirituais por detrás, esperando eles se acalmarem, se afinizarem e terem toda essa sintonia. Lembrando que o André Luiz ele está vendo pelo psicoscópio tudo o que está passando no corpo perispiritual deles. As correntes, né? Por onde está passando o circuito dessa energia maravilhosa, equilibrando os centros de força, organizando toda essa vibração para que eles fiquem em sintonia uns com os outros. Olha que maravilha! E eles conseguem, tá? Nesse trabalho, a prece surte efeito, ela tem esse efeito de trazer os trabalhadores para um uníssono, ou seja, um equilíbrio único e que vai fazer com que o trabalho aconteça maravilhosamente. Tudo isso acontece nas casas espíritas que têm propósito, que têm um objetivo com Jesus, que têm intenção de auxiliar da melhor forma possível. Só que a gente não vê, a gente só vê o que está ali aos nossos olhos, às vezes a gente está correndo. Eu vim trabalhar hoje, eu acho que eu já sou, só porque eu já estou trabalhando há 10, 20, 50 anos numa casa espírita, eu esqueço disso. Isso não pode ser esquecido, jamais. Não é só estar no corpo físico na sua casa espírita. Não é só falar, hoje eu vim ajudar, eu vim socorrer, eu vim... Não é isso. Todo trabalho nós temos que entender que há todo esse processo por detrás. E muito antes da gente chegar na casa espírita à noite, quando você vai dar uma passividade psicofônica, por vezes há dias que o espírito está se aproximando
do médium na sua casa, no seu trabalho, na rua, para ter afinidade. Não é fácil. Psicografia, então, e nós não damos determinado valor muitas vezes. Então, olha só que legal. Vamos ver aqui. Bom, por que será então que a gente não ouve, né? O Raul Silva, se ele for um médium vidente, audiente, clarividente, clareaudiente, ele vai escutar os espíritos, ele vai ver os espíritos. Mas quando o médium não tem essa aptidão? Então aqui tem uma informação interessante para a gente. Olha, o ouvido humano é incapaz de perceber o som produzido por menos de 40 vibrações por segundo. Vibrou menos de 40 vibrações, a gente não consegue perceber. Então os espíritos estão conversando aqui perto de mim, eu não estou ouvindo. Ó. Estão aqui falando, estão aí perto de vocês, eu não estou ouvindo nada. 50 vibrações, porém, produzem um som que o ouvido humano percebe. Opa, parece que eu ouvi alguma coisa? Já senti? Estou percebendo? Estou ouvindo? Estou sentindo? Aí a gente já consegue. 30 vibrações produzem um som que o ouvido humano não ouve, não sente, não percebe nada. O mínimo, por conseguinte, de vibrações percebíveis é de 40 por segundo e o máximo de 36.000. 35.500 vibrações produzem um som que o ouvido percebe. 36.200 vibrações produzem um som que ultrapassa os limites de nossa acústica. O que a gente pode concluir disso? Que esses espíritos muitas vezes se mostram para nós ou se fazem ouvir por causa que eles graduam essas vibrações, como fez o irmão Clementino. Eles têm essa capacidade. Então é por isso que às vezes nos trabalhos nós conseguimos perceber os espíritos, a sua forma, a sua vestimenta ou ouvi-los, porque eles estão graduando. Ah, mas e se o espírito não sabe? Ele é um espírito que na mesma qualidade que eu, está aprendendo, ele não sabe fazer isso. Por isso que tem uma equipe de trabalho. Nós não trabalhamos sozinhos, os médiuns, cada um tem a sua equipe. E essa equipe vem do propósito do médium, a capacidade que ele tem de se doar, a sua disposição, o merecimento de ambos, espírito e médium, eles fazem essas graduações. E que são chamadas de vibrações compensadas, vão compensar as vibrações para fazer com que haja essa ligação e haja essa comunicação, tá? Então, no caso aqui, na imagem que a gente está vendo, a trabalhadora ou a assistida, ela está conseguindo receber informações do irmão trabalhador. De certa forma, ela está percebendo, ela consegue, porque teve essa vibração graduada, tá? Aqui, olha só que interessante, volta àquela imagem que nós vimos anteriormente, né? O conhecimento doutrinário ilumina a inteligência, alargando o raciocínio. Evangelho no coração e doutrina no entendimento. Eis o tipo ideal do cooperador de Jesus no cenário terrestre. Olha só que interessante, outra informação para nós. Só se colocar à disposição não é suficiente. Aqui está falando conhecimento doutrinário ilumina a inteligência. É mais uma abertura que se dá para os espíritos se comunicarem conosco. Quanto mais entendimento, mais fácil a gente colabora, com mais facilidade a gente colabora essa comunicação, essa afinidade, essa aproximação, essa sintonia. Por quê? A gente sabe que, pela auscultação daquele psicoscópio, André Luiz viu as correntes energéticas circundando por todo o nosso corpo, passando de um centro de força ao outro. Nós, com entendimento, percebendo determinada aproximação, percebendo o teor da comunicação, percebendo em que ponto que está sendo colocada a energia para eu me equilibrar, tudo isso eu vou facilitar aos desencarnados. Entretanto, se eu sou um espírito difícil, endurecido,
permaneço com os mesmos pensamentos, aproximo um espírito de mim que me causa dor, dificuldade, eu não sei reverter esse polo, eu atrapalho. Um espírito com dificuldade se aproximou de mim, ele tem que sair de perto de mim melhor do que quando ele chegou. Essa é a função do médium enfermeiro. Essa é a função. Sair da mesma forma, eu sou um inútil. Então, eu não posso ser um enfermeiro que não assiste o doente. Ele tem que sair de perto de mim, assistido, medicado. E quanto mais conhecimento, melhor. Mais facilidade eu atendo esses meus pacientes. Então, o médium descuidado ante o problema da própria renovação interior é sempre um instrumento que dificulta o intercâmbio. Nós precisamos entender isso muito bem. Vejamos aqui, mudando o slide rapidinho. Sem evangelho no coração, todo trabalho ressentir-se-á de deficiência. Mesmo que dirigente e médiuns conheçam a doutrina, sem que, entretanto, o sentimento cristão lhes tenha lançado à alma o perfume da caridade, os frutos serão bem precários. A prática evangélica aprimora o coração. O conhecimento doutrinário ilumina a inteligência, alargando o raciocínio. Evangelho no coração e doutrina no entendimento, eis o tipo ideal do cooperador de Jesus no cenário terrestre. Então, essa é a nossa função. Nós precisamos colocar Jesus em tudo que nós vamos fazer, realizar. E Jesus, o que é Jesus? Não é o nome de Jesus, é tudo o que ele exemplificou. E Jesus é ciência também. A gente precisa estudar, entender o que está fazendo. Não é só sentar na cadeira, eu vou fechar os olhos, eu vou dar passividade. Não é isso. Nós precisamos entender todos esses mecanismos que antecedem uma comunicação, que auxiliam durante a comunicação e que refletem depois dessa comunicação. Uma comunicação, ela é cheia de energia vibracional partindo daquele médium. Dependendo de como é o médium, o pensamento do médium, aquela vibração, ela se irradia na mensagem escrita, falada. Nós temos que ter esse entendimento. E quem vai receber a carga energética que partiu daquela comunicação. Nós precisamos melhorar todo dia. Todo dia. Eu não posso. Quando alguém fala assim, nossa Rita, você continua a mesma, eu já fico triste. Fico triste. Mesmo a pessoa se reportando, às vezes até a minha imagem física, eu penso, poxa vida, eu não quero ser a mesma pessoa de ontem. Eu quero todo dia ser diferente. Eu quero sempre melhorar, nem que seja 1 miligrama por dia. Um pouquinho, uma luzinha por dia, eu quero acender nesse meu campo vibratório para eu ser diferente, para eu ajudar mais, para eu ser melhor, ser mais feliz. Olha, os pássaros hoje estão felizes aqui com a gente, né? Estão super animados aqui fora. Bom, e outra coisa aqui no nosso trabalho, olha que legal, aqui esse trabalho reporta, gente. Quem é trabalhador aí da Seara? Levanta a mão. Vocês reconhecem essa imagem? Em que momento esse desenho retrata nos trabalhos da casa? Coloque aí. Então, nosso pensamento irradia energia e força, a gente não pode esquecer. Nosso pensamento é matéria. Nosso pensamento reconstitui o campo perispiritual do irmão que veio em nosso encontro para nós cuidarmos dele. É nesse trabalho de fisioterapia que a casa faz, de auxílio aos espíritos desencarnados, que vai reequilibrar, que vai restituir, que vai curar o espírito doente. Olha, você ficará bem. O trabalhador está pensando, você ficará bem. E olha o que ele recebe, vou ficar bem. E assim,
movimentando o corpo, mostrando que os braços mexem, que a mão não está mais atrofiada, que as pernas estão intactas, que ele pode andar, que ele pode ter aquela postura, que ele está bem, está respirando, está vivo. Ele se cura. Então é assim que a gente faz. E quando é que tem essa aproximação? Quando eu permito, a gente se sintoniza. Eu desejo ajudar. E quem é o espírito que vem para eu ajudar? É aquele que tem afinidade comigo em alguma coisa, tá? Ah, eu tenho débitos com ele. Não sei. Não sei se eu tenho débitos. Mas eu tenho afinidade. Isso é fato. Eu tenho afinidade com ele em alguma coisa. Nós temos uma ligação. E eu tenho que potencializar isso, eu tenho que ajudar a esse espírito a se melhorar. Agora, tomemos cuidado. Se o que me afiniza a esse espírito são as minhas inferioridades, poxa vida, que coisa feia, que coisa ruim. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer ele ficar melhor, eu tenho que ser melhor, para que depois desse trabalho ele não fique grudado em mim. Eu tenho que me desligar. Eu te ajudei, você ficou melhor, você está maravilhoso. Vá, segue seu caminho, que eu vou continuar ajudando outros. Você não pode ficar comigo agora. Ajudei você, eu tenho que ajudar outro. Sempre bem. Aquele trabalhador que termina os trabalhos, ele ainda continua com aquela sensação, ele precisa se educar mediunicamente. Ele tem que entender que tem que desvencilhar, tem que desintonizar, né? O plug tem que se desfazer, tem que se desligar. Então, mudando o pensamento, o propósito, o que fez essa ligação acontecer, pensando em outras coisas, um comentário edificante, mandando luz, mas não ficar retomando os fatos. O pensamento vai te ligar a esse espírito. Então, quando a gente às vezes inicia os trabalhos, que a gente é um médium iniciante, a gente tem o hábito de, eu socorri tal espírito, aconteceu isso, eu fico retomando e querendo contar tudo o que aconteceu, e nós esquecemos que nós estamos, pelo pensamento, já retomando essa sintonia. Então, vamos ficar atentos, tá? Comentar para você elucidar, aprender e ensinar, ótimo, mas dê tempo, corte essa ligação e entenda que você está vivendo, você tem as suas atividades como encarnado e que a ligação deve acontecer nos trabalhos com orientação espiritual, com o seu dirigente físico observando e você sendo também ajudado por toda a equipe da casa. Todos nós somos responsáveis por todos, tá? Olha aqui, nós recebemos o convite? Recebemos o convite. Recebemos o convite da casa e Jesus nos chamou. Mas que ferramenta que eu sou? Eu só venho aqui porque eu não quero ficar recebendo espírito na rua? Nem receber a gente recebe. Nós damos passividade. Então, eu tenho que entender que chamado foi esse? Para que eu fui chamado? O que eu posso ser útil? No que eu posso ser útil? E sempre buscar melhorar. Ter compromisso, disciplina, responsabilidade. Amar o lugar onde você trabalha. Ajudar essa casa a progredir. Falar menos. Ouvir mais. Ser muito discreto, né? E ser amigo de todos, buscar ser uma pessoa que leve a paz, o amor, o carinho, a bondade, tá bom? Bom, quem nós somos? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A partir do momento que eu descubro quem eu sou, que tipo de pensamento que eu tenho, eu consigo diferenciar aqueles pensamentos que me chegam que não me pertencem. Muito difícil quando eu não estou atento a isso, diferenciar quando eu falo para alguém alguma coisa por intuição, para ajudar. Observem,
Há pessoas que, quando entram em casa, nas suas casas, a primeira coisa que elas fazem é ligar a televisão. Nós sabemos que a televisão é um meio muito fácil de convencimento e de ilusão. Nós recebemos as informações e muitas vezes não refletimos, porque são muitas, uma atrás da outra, não dá tempo nem de a gente pensar. Não forma a nossa opinião, porque nós deixamos a opinião do outro vir até nós. Nós, médiuns, precisamos ficar atentos. A comunicação do mundo espiritual pode chegar a nós por vários veículos. Quando eu estou em desequilíbrio, a minha parabólica, que a gente fala, ela está canalizando com qualquer espírito. E as informações vêm. E muitas vezes eu quero repassar essas informações. Cuidado, cuidado, muito cuidado. O que está vindo a mim serve primeiro para mim? O que está vindo a mim é útil? É bom para a minha vida? É bom para aquela pessoa? Vai fazer bem para ela? Vai prejudicá-la de alguma forma? Então tomemos cuidado. Ela é boa? Ela é útil? Ela vai fazer aquela pessoa feliz? E quando eu sei que não é meu pensamento? Sou eu que estou falando com ela? Eu quero falar, eu quero dar uma orientação para ela. Sou eu. E como diferenciar? Nós só vamos conseguir diferenciar, pois é possível isso acontecer, quando nós começarmos a nos observar. Ter mais momentos de paz, ter mais momentos de silêncio. Se nós somos aquele tipo de pessoa que não suporta o silêncio, vigiemos. Algo em nós precisa de atenção, porque é no silêncio que a gente consegue avaliar que tipo de pensamento nos chega. Calme-se, respire fundo. Mesmo que você esteja dentro de uma multidão, tente educar esse pensamento e se conhecer, porque se conhecendo a gente consegue separar o que é nosso e o que é exterior. Nós precisamos conhecer o nosso próprio estilo, observar a nossa linguagem. Às vezes nós fazemos psicografias e observamos que há a nossa linguagem naquela mensagem e isso é natural. Isso acontece porque há esse intercâmbio, eles vão utilizar o nosso pensamento, o nosso arquivo para ajudar na escrita daquela comunicação. Entretanto, nós temos que observar em quanto de grau tem a minha influência naquela comunicação. Ou seja, numa informação escrita, falada, ou numa própria orientação a alguém. Tudo isso nós podemos observar nos conhecendo. Nos conhecendo. Então, conhecer o pensamento do espírito que se aproxima nos trabalhos é importante. Criar esse laço com ele, essa afinidade, mas não o espírito que está permanentemente ao seu lado. Isso já é uma obsessão. Durante os trabalhos, eu estou me colocando à disposição, eu vou me observar. Em que momento que eu emito tal pensamento ou em que momento eu transmito, falando, escrevendo, orientando aquilo que me chegou à mente. Como eu transmito isso? Que sensações o meu corpo produz? O que eu falo? É muito importante nós termos esse entendimento. E nós temos a doutrina espírita, o livro dos médiuns para nos ajudar. Vamos estudar, vamos pedir ajuda, vamos conversar com quem pode nos orientar. Não é qualquer pessoa sentar na rua e começar a falar com qualquer pessoa sobre as suas sensações. Busca um lugar onde você confia, onde você vê que os trabalhadores são estudiosos, são compenetrados, dão bons testemunhos e peça ajuda, se oriente e busque se conhecer para você ser um melhor espírito, um melhor trabalhador. Vou deixar aqui para a gente uma reflexão para a gente colocar na nossa sala de aula, tá? Vamos refletir, vamos pensar juntos, vamos tentar entender e ajudar, sempre com bondade, com simplicidade, com o coração cheio de alegria, porque assim a gente não fere aquele que está iniciando. Eu sei um pouquinho mais, hoje eu sei um pouquinho mais,
mas um dia eu fui igual esse irmão que está começando agora. Então tenhamos paciência com as perguntas, com as dificuldades alheias, com os apontamentos errôneos que muitas pessoas que ainda não são espíritas e são de outras religiões ou não têm religiões, acreditam ser o certo. Então nós vamos com jeito, com amor, com sabedoria, orientá-las. Então aqui está a reflexão de hoje. Nós vamos acessar o Google Sala de Aula. Eu vou aguardar todos vocês com muito carinho e pedir que vocês acessem o material complementar ou façam a leitura na íntegra desse capítulo do Martins Peralva e dos domínios da mediunidade, porque lá vai narrar minuciosamente a visão que André Luiz teve através do psicoscópio no corpo perispiritual de todos os que estavam presentes naquela sessão, tá bom? Preciso findar, senão a aula fica muito longa, a gravação fica muito longa, mas eu agradeço grandiosamente por vocês estarem aqui. Agradeço grandiosamente a Deus que me permitiu estudar um pouquinho antes e ter esse conhecimento para a minha vida. Agradeço grandiosamente a toda a equipe da Seara de Jesus que me acolheu um dia, que me acolhe, que me ama, que me respeita. E vocês que estão aqui me ouvindo, sejamos luzes, floresçamos onde Deus nos plantar e que todos nós tenhamos algo de bom para ofertar através do nosso conhecimento. Muita paz a todos, até a próxima aula, que assim seja.